Seu lado, Senhor, Deus quer te renovar nessa manhã. Amém? Deus quer renovar no seu coração, no seu interior. Amém. O vento está soprando aí, em nome de Jesus. Nós cantamos sobre isso. Glória a Deus. E nós podemos sentir essa unção do Senhor, esse vento do Senhor soprando em nossas vidas. Algo grande, algo melhor, algo especial. Amém, queridos? Aleluia. Estamos juntos? Amém. Que o Senhor te abençoe nesta manhã de uma forma especial. Amém. Essa semana Deus falou muito forte ao meu coração numa palavra que eu quero partilhar com vocês. Eu sempre achei que quando nós ministramos na casa do Senhor, nós devemos ministrar aquilo que Deus trouxe ao nosso coração, aquilo que Deus revelou. Amém? Amém. Porque informação vocês têm nos livros, vocês têm na televisão, vocês têm na internet, informação. Mas nós precisamos de revelação. Amém, queridos? Amém. E Deus, Ele ministra aos nossos corações. E Deus falou muito ao meu coração num daqueles versículos do dia. Quantos de vocês aqui costumam ir ou na internet, ou no seu móvel, no iPad, ler o versículo do dia? Quem aqui costuma fazer? Levante a sua mão, deixa eu ver. Olha, quem não faz, procure fazer o versículo do dia. Todos os dias é colocado lá um versículo, não é? que nos ajuda a ter uma palavra para nós naquele dia, porque Deus fala através da palavra. Está escrito nas Escrituras Sagradas que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós podemos alimentar-nos a palavra. Essa semana, Deus falou muito ao meu coração numa palavra que eu quero ler para vocês. Jeremias, capítulo 17. Eu, quando eu li esse texto, fez assim clique dentro do coração sobre aquilo que Deus queria ministrar durante essa semana. Durante toda a semana isso aconteceu. Não me lembro bem se foi na segunda ou na terça, mas durante toda essa semana Deus foi falando, ministrando no meu coração. E eu entendi que Deus queria que nós partilhássemos essa palavra hoje aqui com vocês. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Jeremias, você tem a Bíblia. Eu vou ler na versão NVI, que é uma linguagem bem acessível. Diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Será que dá para nós dizermos amém? Amém. Vamos ler juntos esse versículo último, 10. Vamos lá. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente. O que o Senhor faz mesmo? Sonda o coração e examina a mente. De quem? Nossa. Você pode dizer assim: a minha mente, meu coração. Para quê? Por que o Senhor faz isso? Qual a razão? Qual o motivo? Para recompensar. Quantos
Quantos de vocês gostam de recompensa? Amém. Levante bem alto a mão. Você trabalha, no fim do mês você recebe o salário, uma recompensa do trabalho. Amém? Nós gostamos de receber o salário, né? Você faz alguma coisa, é recompensado. Amém? Glória a Deus. Né? Gostamos de recompensa. Para recompensar a cada um de acordo com Sua conduta. a sua conduta. De acordo com a sua conduta, com o seu proceder. Ou de acordo com as suas obras. Então Deus, nesta manhã, se há algo que Ele está fazendo no nosso meio, é examinar a mente e sondar o coração. Amém? Examinar a mente e sondar o coração. Isso é muito importante, queridos. E eu quero falar um pouco nesta manhã sobre aparências, ou aparência versus realidade. Esse é o tema dessa manhã. Aparência versus realidade. Não é? Quantas vezes nós usamos aquele provérbio, não é? Que nem tudo é como se vê, o que parece. Não é? Nem tudo é como se vê, nem tudo é como parece. E nós sabemos que esta é uma realidade muito importante no nosso meio, que nós precisamos entender. E como Deus lida conosco em relação à nossa vida, em relação a esta questão de aparência versus realidade. O homem, o ser humano, ele vive muito de aparência. Sim ou não? Vive ou não vive? Eu me lembro até hoje que eu estava em Castelo Branco e eu fui ao banco. Acho que de tênis, uma calça de ganga, uma short, e eu fui ao banco. E cheguei ali e me coloquei junto ao balcão e tinha uma ou duas pessoas assim, e eles demoraram, mas demoraram. Sabe quando você já está querendo dar um grito e dizer, ei, estou aqui? Demoraram. Mas me atenderam, eu fui embora. E me lembro até hoje, uma outra vez que eu fui assim, todo, não é? De fatiota, completa. Eu vou dizer para vocês exatamente o que aconteceu. Antes que eu chegasse ao balcão, já estava uma pessoa sorrindo, perguntando, o que o senhor deseja? Eu falei, pensei comigo, o mesmo cara que esteve aqui outro dia, dentro de uma calça de ganga, está hoje dentro de uma fatiota. É a mesma pessoa. Alô? Nós vivemos nos nossos dias num mundo que é muito ligado à aparência. Sim ou não? Ao que se vê, ao que está diante dos olhos. E esta é a realidade, queridos. Em tudo. Eu acho muito interessante, e até estava comentando com a minha digníssima sogra essa semana, uma passagem que está em 1 Samuel capítulo 10, versículos 22 a 24, quando Saul foi escolhido para ser o rei de Israel, quando ele foi escolhido para ser o rei. Foi interessante. A Bíblia diz-nos que o povo já estava farto, não queria ser o único que queria ser igual aos outros. Nós queremos um rei. Ok, Deus falou assim para Samuel, atende ao povo, porque o povo não rejeitou a ti, rejeitou a mim. Atende ao povo, vamos dar um rei a esse povo. E eles então, o Samuel recebeu a orientação para ungir a Saul. Saul estava à procura lá de umas jumentas do seu pai que haviam se perdido, e o certo é que ele foi ter com Samuel, e entre ele e Samuel estavam os dois, e Samuel disse assim, olha, eu estou te ungindo como rei de Israel. E Samuel combinou que iria promover uma festa, e que nesta festa Saul seria apresentado. Estamos juntos? Ele seria apresentado uma festa especial, e Saul seria apresentado. E eles foram para a festa. Quando chegou lá, aconteceu isso.
Versículo 10. Consultaram novamente o Senhor e perguntaram: ele já chegou? Ele quem? Saul. A festa estava preparada, estava tudo bonito, e perguntaram para Deus: por que o homem não estava lá? Então, Senhor, como é que é? Ele já chegou? E o Senhor disse assim: já chegou, mas ele está escondido entre a bagagem. O homem havia chegado na festa, havia se metido num canto qualquer, entre as palhas, no meio da bagagem, escondido. Todo mundo na festa, e ele lá, o rei de Israel, escondido. E é interessante, queridos, que o Senhor é um Deus que revela. Deus diz assim: ele está escondido em tal lugar, assim. Legal essa passagem. Eu fico imaginando o Senhor lá descobrindo ali aquela situação. Ele está escondido. A Bíblia diz assim: correram e o tiraram de lá. Sai daí, Saul. Puxaram, quem sabe, pela perna. Vem cá. Não vou, vem cá, rapaz. Você é rei de Israel. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! E sabe por que não havia ninguém como ele? Porque a Bíblia diz que Saul era bonitão, e dos homens que estavam naquela festa, ele sobressaía a todos do ombro para cima. O homem era alto, poderoso, tinha uma boa aparência, mas era um medroso de primeira. Durante o reinado de Saul, vocês podem ver que ele é caracterizado pelo rei medroso. Todo o seu exército era um exército que tinha medo. Ele tinha medo de perder o reino, tinha medo de perder a fama, tinha medo de perder a guerra. Uma pessoa que tinha medo de esperar pela palavra, tinha medo de tudo. Então, queridos, o homem só tinha tamanho. Lá no Brasil, uma expressão tem tamanho e safadeza. Lá só tinha tamanho. Então, a aparência era uma, a realidade é outra. A aparência era uma. Ele aparentava uma pessoa capaz, uma pessoa fisicamente excelente, quem sabe, mas o seu coração, o seu interior era outro. A aparência, queridos, nos fala daquilo que está diante dos nossos olhos. A aparência fala-nos daquilo que está diante dos nossos olhos, daquilo que nós vemos com os olhos carnais, com os nossos olhos naturais. Isso é muito importante. E a aparência, ela é tão cultuada nos nossos dias, tão cultuada pelo ser humano, que às vezes as pessoas que têm maiores relacionamentos com Deus correm o risco de serem ludibriadas pela aparência. Há dias atrás eu estava ouvindo uma notícia de um casal de idosos que foram abordados por uma pessoa muito bem apresentada, de fato completo, que se dizia uma pessoa das finanças. E esse casal idoso, eles foram enganados. Levaram todo o ouro, levaram todo o dinheiro. E eles depois, quando foram entrevistados, disseram assim: mas o homem tinha boa aparência. Ele parecia realmente uma pessoa, não é? Uma pessoa certinha, uma pessoa estava bem vestida. Lá está a aparência. A palavra do Senhor nos fala em 1 Samuel 16:6, que agora Samuel já está escolhendo o segundo rei. Saul não tinha dado certo. Agora Deus falou: você vai escolher um rei entre os filhos de Jessé. Jessé tinha 8 filhos. 8. E Deus falou para Samuel: vai lá, de entre os filhos eu escolhi um. Deus não disse qual era. E Samuel chegou, preparou uma festa e mandou chamar os filhos. Quando veio o primeiro filho de Jessé, seu nome Eliabe, filho mais velho, primogênito, soldado do exército de Saul, um homem zarrão, de boa aparência. Sabe o que Samuel disse? Você lê o texto, diz assim: certamente, olha essa palavra, com certeza,
Certo? Vamos ler juntos. Quando chegaram, Samuel viu. Samuel fez o quê? Viu a aparência. Viu Eliabe. Ok? Com certeza, este é o que o Senhor quer ungir. Com certeza, esse não tenho dúvida nenhuma. É esse o homem, primogênito, alto, bonitão, com condições, um porte físico invejável. Esse aí, esse cara já estava acostumado que Saul, quando foi escolhido, era o grandão, o bonitão, o maiorzão, não é? Então ele chegou no próximo rei, é esse. É esse aí. E o Senhor disse assim, olha só essa palavra, queridos. Não considere sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Deus já estava farto disso. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém, queridos? Você pode dizer para quem está do seu lado, o Senhor vê o coração. Alguém diz assim, pastor, então eu não vou cuidar mais da minha aparência. Não é isso que eu estou pregando. Não vou me pentear, não vou dar um trato. Não é isso que eu estou falando, dê um trato. Capricha, você vem da igreja, tá. Não há problema nenhum. Mas lembre-se que o Senhor está olhando para o coração. E nesta manhã, o que o Senhor está fazendo é olhando o nosso coração. A aparência é aquilo que os nossos olhos naturais veem. A realidade é aquilo que muitas vezes nós não vemos com os olhos naturais, não estamos vendo, não é? Porque pode estar escondida, está lá dentro, no coração. A realidade pode ser bem diferente daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. A realidade pode ser outra. Pode ser outra. Há uma música no Brasil, uma música de alerta, muito antiga, que se cantava na igreja, sobre que os jovens precisavam tomar cuidado, porque muitas vezes um rapaz pode dizer para uma rapariga, por tua causa eu até posso me batizar. Por tua causa eu até posso me batizar, eu até posso ir à igreja por tua causa. Mas nós precisamos orar e dizer, Senhor, tu sondas o coração. Tu vês o coração da pessoa, a alma da pessoa. Amém, queridos? Amém. Continuando, quando a Bíblia fala-nos de ovelhas vestidas de lobo, você já leu isso na Bíblia? Mateus capítulo 7, versículo 15. A Bíblia está dizendo que nós temos que tomar muito cuidado com o que é falso, com o que tem apenas uma aparência. Tem um bom aspecto, tem uma aparência, não é? Tem algo bonito ali, mas não é, nunca foi a realidade. Quando a Bíblia fala de ovelhas com peles de lobo, está falando exatamente da aparência em relação à realidade. Diz assim, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro, vamos falar juntos? Mas por dentro são lobos. Eu pergunto, quem é que vê o interior da pessoa? Só Deus, queridos. Nós não conseguimos. É por isso que como igreja nós precisamos de revelação. Nós precisamos orar e dizer, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Só que Deus é tão bom que Ele deu maneiras de se descobrir. Ele diz assim, pelos frutos os conhecereis. Uma árvore boa não pode produzir um fruto mau. Amém? Amém? Aqui nós temos uma dica para tentar descobrir, para tentar ver se aquilo é verdade ou não, se é realidade ou não. Mas a Bíblia está falando da aparência, da pessoa que vem com uma boa lábia, com uma boa conversa, não é? Com uma cara de crente, uma cara bem espiritual, ele se coloca, aleluia. Ele é capaz até de chorar. Mas o Senhor conhece o coração. É verdade. Amém? Amém. O Senhor conhece o coração.
A Bíblia também usa outro exemplo para mostrar a aparência versus realidade, lá em Mateus 23, 27. É uma aparência assim, até um bocado chocante, uma comparação chocante, mas é importante de se ver. Olha só, ai de vocês, mestres da lei. Quem eram os mestres da lei fariseus? Os homens que conheciam a palavra. Os mestres da lei, assim, queridos, eram aqueles que ensinavam na sinagoga. Eles chegavam aqui no templo, na igreja, e diziam: gente, a Bíblia diz assim, 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 assim. Esses eram os mestres, pastores da altura. E o Senhor diz assim: hipócritas, vocês são como? Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Ou seja, tem uma boa aparência. Você chega lá e está muito bem, mármore, tudo caiado, bonitinho, mas por dentro está podre, está estragado, não presta, não tem coisa boa, não tem nada que possa ajudar. E isso está falando da aparência e da realidade. Nós já vimos isso, queridos, não é? Desde o texto que lemos no início, a história de Saul, e agora esses textos aqui. Mas aí o mais sério disso que estamos falando, o mais sério de tudo isso, é que a Bíblia disse lá em Jeremias, no texto que lemos de início, que o Senhor vai dar a cada um segundo o seu coração e a sua mente. E é aqui que eu queria partilhar com vocês algo muito importante. O Senhor concede, o Senhor dá, o Senhor faz. O texto diz que Ele age, Ele paga a nós, age para conosco, nos retribui de acordo com os nossos corações e pensamentos. É por isso, queridos, que o nosso maior cuidado não deve ser com o domingo de manhã, quando você chega aqui na igreja e juntamente com o pastor você canta: renova-me, Senhor Jesus. Isso é fácil porque nós conhecemos a letra. O tecladista toca muito bem e nós acompanhamos. Mas aí o Senhor, lá no céu, Ele está dizendo: eu conheço o teu coração. E aí, de repente, nós começamos a colher coisas estranhas na nossa vida, começamos a receber certas retribuições na nossa vida, e nós temos assim: mas Senhor, eu vou à igreja. E Deus pergunta: e daí? Mas Senhor, eu canto, eu até sou dizimista. E o Senhor, Ele pode nos dizer assim: mas eu conheço o teu coração, eu conheço os teus pensamentos durante a semana. Há uma música tremenda que pergunta assim: quem é você? Dizendo aos pastores, por exemplo: quem é você quando apaga os holofotes? Quando você não está no púlpito, quando você está em casa, quando você está na sua vida diária, quem é você? Quem somos nós quando saímos daqui domingo de manhã? Quem somos nós quando estamos no nosso trabalho, na nossa casa, na escola, quando ninguém vê? Quando não tem um irmão do nosso lado, para a gente pelo menos ficar assim com certo temor. Quem somos nós? Deixa eu perguntar para você, se nesta manhã Deus fosse retribuir a cada um de nós, segundo o nosso pensamento e coração, o que é que nós levaríamos para casa hoje? O que é que nós levaríamos para casa? O que é que nós levaríamos? Queridos, eu sei que todos nós gostamos de bênçãos. Todos nós gostamos de coisas boas, coisas maravilhosas. Deus tem coisas maravilhosas para nos dar. Mas a Bíblia diz que o vinho novo não se coloca em odres velhos. Nós precisamos de uma renovação na nossa vida. Nós precisamos, queridos, de uma mudança dentro de nós. A mudança tem que ser de dentro para fora. À medida que nós somos mudados por dentro, mudados no nosso coração, Deus começa a trazer coisas lindas nas nossas vidas. Entendamos isso hoje, queridos, que o Senhor, Ele olha para dentro de nós. O salmista no Salmo 139,
139, 23, 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se é em mim, ou vê se a minha conduta, se na minha conduta, se a forma do meu procedimento, vê se em minha conduta algo te ofende. Ofende o Senhor e dirige-me pelo caminho eterno. Queridos, essa deve ser a nossa oração. Nós precisamos entender que Deus trata conosco de acordo com o nosso coração, com a nossa mente, não é com a aparência. Não basta nós nos colocarmos bonitos. Gente, não basta a gente cantar aqui com uma boa voz. Não basta a gente ministrar na casa do Senhor, a gente orar, a gente fazer as coisas bem, se o nosso coração não estiver bem. Porque a retribuição é de acordo com o meu coração e não com aquilo que é a aparência. Deus sabe qual é o nosso interior. Há um texto que é impressionante em Provérbios 21, versículo 2. Eu quero que você olhe comigo. Provérbios 21, 2. Os nossos atos podem ser interessantes, mas a nossa motivação é que conta para Deus. Uma pessoa pode fazer coisas, uma pessoa pode até fazer uma coisa boa com motivos errados. E Deus está olhando para a nossa motivação, para aquilo que é o coração. Deus nos vê quando nós abraçamos uma pessoa. Deus nos vê quando você abraça um irmão. Mas, espera de fez um quarto bonito hoje. Está tomando uma hora de hora de visita? Tá bem. Você abraça o irmão. Isso é uma aparência. Mas Deus está vendo com que coração você está abraçando. Às vezes nós abraçamos, mas a nossa mente, o nosso coração está longe do abraço. Às vezes nós cantamos diante de Deus, mas a nossa mente e o nosso coração está longe da verdade. E esse texto diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, aparência, tudo que eu faço parece bom, está tudo bem, mas o Senhor pesa o coração. Há uma versão que diz: mas o Senhor retribui segundo o coração. Vou repetir essa versão que eu tenho que dizer: nós avaliamos nossos atos pela aparência, mas o Eterno examina os nossos motivos. Quais são os motivos dos nossos atos? Por que fazemos? Qual a razão? Eu estou fazendo uma coisa boa, mas qual é a minha motivação? Deus vai retribuir de acordo com a minha motivação, com o meu coração, com meu interior, meu coração, os meus pensamentos, porque Deus vê o nosso interior. Amém, queridos? Se o Senhor chegasse para nós hoje, dissesse: filho, eu trouxe para você aqui o pagamento, a retribuição do seu coração hoje. O que é que a gente levaria para casa? Queridos, eu estou partilhando isso com vocês porque Deus mandou partilhar. Amém. E com certeza, como igreja, mais do que fazer, nós precisamos ser. A igreja, ela só pode fazer aquilo que ela for. Os resultados na vida da igreja só serão eficazes se forem resultados produzidos por um coração sincero, um interior sincero. Caso contrário, os frutos não permanecem. Eles não permanecem. E nós continuamos na vida. Então nós precisamos de mudança mesmo. Eu acho interessante
uma história que vocês encontram em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Uma história que passou-se com Jesus. E eu quero terminar essa ministração partilhando com vocês essa história. Jesus foi convidado por um mestre da lei, por um fariseu. Jesus foi convidado para um jantar especial, a comida especial. E Jesus foi a esse jantar. Jesus sentou-se à mesa. Vocês conhecem a história? E quando Jesus estava sentado à mesa, aproximou-se dele uma mulher. E a Bíblia faz questão de dizer uma mulher pecadora. Ela aproximou-se de Jesus e começou a beijar os pés do Senhor, a ungir os pés do Senhor, e a enxugar com seus cabelos, e a chorar aos pés de Jesus. A palavra do Senhor conta-nos que o homem que havia convidado Jesus, ele era uma pessoa muito religiosa, uma pessoa que se dizia cumpridor da lei. E este homem, assentado à mesa perto de Jesus, quando viu aquela mulher aproximar-se de Jesus e tocar os seus pés, e chorar sobre os seus pés, e enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, ele pensou no seu coração: se esse homem fosse de fato o Messias, saberia que mulher é esta. E em outras palavras, não deixaria que essa mulher lhe tocasse, se ele fosse de fato o Messias. A Bíblia diz que o Senhor conhece o nosso coração. Embora aquele homem tenha dito para si mesmo, sem pronunciar a palavra, ele falou para dentro, Jesus escutou. Amém? A Bíblia diz que antes que o nosso pensamento chegue cá em cima, chegue aqui na nossa mente, o Senhor já sabe. Amém? Isso é importante na nossa vida. Então, o que acontece? O Senhor ouviu aquelas palavras de Deus para dentro. E o Senhor disse assim: ó Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele disse: diga, mestre. Eu imagino que naquele momento ele devia pensar assim: Jesus vai elogiar o jantar. Ele vai dizer: Simão, a tua casa é fixe, você é cara fala, sua casa é boa, você tem um bom sofá, uma boa mesa, a comida está excelente, o vinho, então você não imagina de primeira. Mas o Senhor disse assim: eu tenho uma coisa para dizer, Simão. Diga, mestre. Um homem tinha 2 credores. Um devia 500, o outro devia 50. E aquele homem perdoou os 2. Responda-me lá, qual o amará mais? E o Simão respondeu e disse assim: claro que aquele que teve a maior dívida perdoada. E Jesus disse assim: olha, você julgou bem, você é um cara inteligente, você é um cara conhecedor, você tem formação, você tem, uau, Simão, você é bom. Mas Jesus disse para ele assim: você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar as mãos, mas ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. Você não me deu um ósculo santo, um beijo, e ela não cessa de beijar os meus pés. E o Senhor disse: você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. E o Senhor continuou: portanto eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui? Que o que conta é a quantidade de pecado? Não. O que conta é a quantidade de arrependimento. É a quantidade de arrependimento, Deus. É a quantidade de sentimento que vai no coração. Eu parece que estou
estou vendo a fotografia tirada no dia daquele jantar, o Simãozão sentado no canto da mesa, lá na fundo, lá todo, né, cheio de fatiola, porque Jesus foi lá e tal, e ele comendo ali, murmurando, esse cara aí não é Messias, coisa nenhuma, nem sei porque que eu convidei ele para vir aqui em casa, ai, a gente começa a cada ele e tal, murmurando. E enquanto isso, uma mulher está aos pés de Jesus chorando, e quem sabe, sem dizer palavras, lá por dentro dizendo: Senhor, eu sou tão pecadora. E o outro lá dizendo: eu sou tão santo. Uau, conhecedor da lei. Eu sou tão pecadora, Senhor, tem misericórdia. Agora é interessante, queridos, que Jesus perdoa aquela mulher, mas você não vê Jesus dizendo para Simão que ele estava perdoado. Não é a quantidade de pecado, é a quantidade de arrependimento, queridos. Deus quer lidar conosco, com o nosso coração. Como está na Bíblia? Essa mulher, queridos, ela ouviu que Jesus dizer assim: a tua fé te salvou, filha, vai em paz, está salva. E você não vê Deus dizendo para Simão: está salvo. Mas foi Simão que bancou o jantar, que gastou dinheiro. Foi o Simão que comprou lá, sei lá, muita carne, o melhor vinho. Foi o Simão que fez convidado, fez uma festa. Isso é aparência, queridos. Nós fazemos festa, mas o Senhor está olhando para o nosso coração, o nosso arrependimento, quando nós nos quebramos diante dele. Você pode fazer uma festa, e isso pode não dizer nada diante do Senhor, ele pode nem sequer estar na festa, mas muitas vezes você está lá no seu quarto, ou em algum lugar dizendo: Senhor, eu não estou conseguindo lidar com este pecado, dá-me início, e o Senhor está te cobrindo, te abençoando, porque ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está lá dentro. Esta manhã eu quero dizer para você que Deus retribui-nos de acordo com o coração. E Deus disse para esta mulher: você está perdoada e salva. Amém. Porque Deus viu o coração dela. Nesta manhã, você pode trazer uma roupa de marca, você pode trazer a sua melhor roupa, e é bom que se faça isso. Mas Deus está olhando para o nosso coração. Amém. Você pode cantar a melhor música, mas Deus está vendo para quem que você está cantando, para quem que você está. Você pode ter a melhor atitude essa semana, mas Deus está vendo por quê? Qual a razão? Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar. Põe a sua cabeça um pouquinho. Se você quiser, feche os seus olhos. E você vai pedir ao Senhor, se você quiser: Senhor, tu me sondas e me conheces. Você vai fazer a oração deste salmo. Salmo 139, 23. Tu me sondas e me conheces. Tu me sondas e me conheces. Quem somos nós quando saímos daqui? Quem somos nós quando os olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas não
meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Mas quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar o teu olhar estando em mim. Me enche da tua paz. Teus olhos revelam que nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Que o teu olhar estando em mim me enche da tua paz. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Gostaria que nós orássemos. E ao orar, que nós possamos fazer o que o salmista fez. Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, vê o meu pensamento. Deus, me ajuda a lidar com esse pensamento que não te agrada. Me ajuda a lidar, Deus, com isso que está no meu coração, que não é bom. Me ajuda, Senhor, a ser tratado. Me ajuda, cura-me. Teus olhos me veem e sabem que eu não posso esconder nada, Senhor. Oh Deus, aqui está a tua noiva da igreja. Senhor, a tua santidade revela-nos o quão pecadores somos. O teu amor nos constrange. Senhor, dá-nos um coração sensível nesta hora para entendermos que precisamos de Ti. Senhor, olha para dentro de nós. Olha
para cada um que está nesta hora com o espírito quebrantado, com a alma quebrantada, porque a tua palavra diz que o Senhor resiste a soberbo, orgulho, mas o coração quebrantado o Senhor não despreza. Olha para dentro de nós, Senhor. Nós não queremos viver de aparência, nós não queremos viver daquilo que os olhos carnais, naturais elogiam, mas nós queremos viver, Senhor amado, segundo o teu coração, sabendo que o Senhor não vê como vê o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Olha para nós, Senhor, olha para dentro de nós e tem misericórdia, porque somos pecadores e existem coisas nas nossas vidas com as quais nós não lidamos ainda, coisas que precisam ser tratadas, coisas que precisam ser saradas, doenças e enfermidades espirituais que precisam de cura, de remédio, e nesta manhã tu tens o remédio em nome de Jesus. Coisas que estão enraizadas, coisas que muitas vezes nos faz colher aquilo que não é bom, e nós não queremos colher coisas ruins, não queremos colher frutos ruins, mas a tua palavra diz que o Senhor retribui a cada um de nós segundo o nosso coração e pensamento, de acordo com a nossa sementeira. Pai, por isso nesta manhã eu estou pedindo misericórdia do Senhor e pedindo que o Senhor traga a cura para o nosso coração. Todo sentimento, Senhor, que não te agrada, tudo aquilo, Senhor amado, que não satisfaz, que não traz alegria ao teu coração, tudo aquilo, Senhor amado, que são motivações erradas, que fazem parte das motivações erradas, que são apenas aparências. Senhor amado, nós muitas vezes avaliamos o nosso caminho, Deus amado, de maneira errada e atribuímos, quem sabe, a nós mesmos uma boa conduta, quando o Senhor está olhando para dentro do coração. Deus, que nesta manhã, assim como a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, que hoje as misericórdias do Senhor se renovem sobre a nossa vida. Tem misericórdia de nós como igreja, tem misericórdia de nós como ministros teus, tem misericórdia de cada levita que está aqui em cima, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui ministrando, de cada pessoa que está neste lugar. Tem misericórdia, Senhor, e sara-nos, Senhor. O Senhor nos vê quando nós abraçamos alguém, o Senhor nos vê quando nós vamos para o trabalho, o Senhor nos vê quando estamos em casa, o Senhor nos vê, o Senhor nos vê. Não há nada oculto aos teus olhos. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a mudar. Nós precisamos mudar. Renova-nos lá no coração, no ser. A palavra diz que nada podemos esconder de ti, nada, absolutamente nada. Em nome de Jesus. Meu irmão, aproveite para fazer a sua oração para Deus nessa hora. Aproveite para orar, fale com Deus lá dentro. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Deus sabe do que você precisa nesta manhã. Deus tem um remédio certo para a doença espiritual, para aquilo que está dentro de nós. Deus quer tratar conosco, para que possamos crescer, para que possamos ter boas colheitas, colheitas agradáveis.
abençoadas, sabendo que o Senhor retribui de acordo com o que pensamos e temos lá dentro do coração e semeamos. Obrigado, Senhor. Muda o nosso coração. Muda o nosso coração. Por favor, Senhor, por favor. Tem misericórdia. Vê se em nós caminhos maus. Sonda-nos, liberta-nos, cura-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.